Graças e paz, irmãos, amém? Amém. Muito obrigado por você estar aqui. Na verdade, quem acaba agradecendo é o Eterno, né? O Todo-Poderoso, né? Porque com certeza ele convidou mais irmãos, mas alguns estão comprometidos com a academia, alguns estão comprometidos com série, outros estão comprometidos. Tem 1 milhão de coisas aí que o pessoal se compromete e o reino de Deus fica em segundo, terceiro, quarto plano na vida de algumas pessoas, mas glória a Deus que você está aqui. Com certeza na caderneta de Deus está constando lá a sua presença. Isso é precioso para o reino, e isso é muito bom para que o Espírito Santo encontre fórmulas de te usar, de te abençoar, de te acalmar, de trazer de alguma forma alguma paz para o meu e para o seu coração. Glória a Deus que nós estamos aqui. Hoje nós vamos iniciar uma série de 8 mensagens. 8 mensagens. E o nome da série é Alinhados com as Palavras de Jesus. Alinhados com as Palavras de Jesus. Com certeza eu fiz besteira, porque é a outra imagem. Só que eu esqueci de apagar essa. Deve ter uma outra. Isso. É uma imagem bem difícil para você ler, perceber, porque parece que está meio apagada, né? O responsável por esta arte, no meu caso, sou eu mesmo, que não tenho conhecimento de marketing digital, de visual e tal. Eu fiz assim, já para causar nos seus olhos algo assim, puxa, mas não está legal, né? Alinhados com as palavras de Jesus. É difícil, não é, ler a Bíblia? A gente dorme, a gente vai ter que comprar um óleo de unção ali para essa porta, porque essa porta está meio parecendo a casa dos monstros, né? Está esquisita, essa porta aí está demais. Esse alinhado com as palavras de Jesus você já começou, eu já falei várias vezes isso aqui, né? Você quer dormir? Abre a Bíblia e começa a ler. Você vai dormir, com certeza. Aí você acorda. Quando você acordar, abre a Bíblia e leia, até você dominar o sono. É assim que funciona. Ah, pastor, eu não consigo ler a Bíblia direito. Se você não consegue ler a Bíblia, você não é crente. Porque só tem uma forma de estar alinhado com Jesus, conhecendo a palavra dele. Ah, tá, você pode ter dificuldade para ler a Bíblia. Os irmãos que estão aqui há 5 anos já fizeram um curso básico de teologia, né? Porque se diz que 4 anos você participando ativamente de pelo menos 2 celebrações semanais durante 4 anos, você já fez um curso básico de teologia. Você anotou? Se não anotou, não está valendo. Você vai ficar sem certificado dessa vez. Porque com certeza você não lembra 4 anos atrás qual foi a mensagem que nós ministramos. Nem eu. Mas eu estou alinhado com Jesus. Você também está alinhado. Então assim, a gente por muito tempo a gente parou de falar, mas aí na frente da sua cadeira aí, na sua frente, tem papel e caneta, para você anotar os pontos que você achar interessante para você. Você não precisa anotar tudo, mas os pontos interessantes. Então, alinhados com as palavras de Jesus, quem anota grava melhor. Não é, Patrícia? Grava melhor, com certeza. E hoje o tema, dentro do Alinhados, né, da série, a palavra é vamos, para ficar fácil de você guardar. Vão ser 8 palavras, então lá no final você vai ter as 8 de cor. Porque você vai ter uma semana para guardar essa até a quinta próxima. Então, essa semana é vamos. Vamos para onde? Vamos para o céu. Vamos para onde? Vamos para conquistar. Vamos para onde? Menos para o inferno. Nós vamos para o céu. A nossa pegada é essa. Para que a gente está em Cristo? Miserável é o homem que espera no Senhor somente nessa vida. Essa vida traz problema para caramba, faz a gente estacionar. O vamos nosso fica encalhado às vezes. Mas, vamos lá. Marcos 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Recentemente, eu não sei se foi a Renata que ministrou sobre passar para o outro lado. No meu caso, é uma outra perspectiva, né? Ela teve uma com um tema que falava de vamos, de passar para o outro lado.
Mas a minha perspectiva também é um pouco diferente e a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E você já deve ter percebido isso, né? Porque com certeza você já leu vários versículos a mesma vez e falaram com você de forma diferente, falou com você de forma diferente. A palavra de Deus é assim: o Senhor Jesus, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Essa palavra parece ser uma palavra muito simples, né? Sem autoridade, sem poder, mas é uma profecia, é uma palavra de poder. É uma palavra de quem está presente com você. E nós vamos falar sobre isso. Hoje temos mais um tempo de alinhamento. Toda vez que nós nos reunimos com o Senhor, e como igreja e com o Senhor, toda vez que nós lemos a Bíblia, toda vez que nós estudamos algo para fazer algo, tem os irmãos que ministram, tem os irmãos que já estão ministrando na juventude e daqui a pouco estarão na ativa, ministrando aqui. A Maria e a Esther já ministraram no Conexão e agora é a Camila. Hoje é esse moço aqui, ó, o nosso Gideão. Não, é o Gui. O Gui vai ministrar. Eu estou doidinho para ver isso. Porque raramente eu ouço a voz do Gui, né? Então provavelmente eu vou ouvir melhor a voz do Gui, do varão de guerra, né? O menino do manto. Menino não, o homem do manto, Guilherme. E a mãe dele está lá, ó, com um rosto vermelho de alegria. E ela disse que ele estava um pouco ansioso com o negócio. Ele não fica ansioso, eu vivo ansioso. Eu prego para a glória de Deus, e eu sou o menor de todos eles, faz 5 anos. E eu fico ansioso cada ministração. Você vê que a minha perna não fica assim? Você sabe o que é isso, irmão? É porque é a ansiedade. A gente não consegue ficar num estado só, então é muito complicado. Mas o Senhor me chamou para passar para o outro lado, como chamou cada um de nós. E nós já passamos uma etapa desse outro lado. Mas o vamos de Jesus não é um vamos para ir logo ali. Tem muita coisa no reino. Tem muita coisa à nossa disposição. Teve uma célula dessas que a gente fez um levantamento mais ou menos aí, 8.810 promessas, e tem mais de 1.100 só no Novo Testamento. Tudo isso é para quem? Para quem ouviu a ordem e obedeceu. Vamos com Jesus. Então, hoje, temos mais um tempo de alinhamento. Sempre estamos nos alinhando com Jesus. E ouvir o que Jesus tem a dizer é imprescindível. Não tem como estar alinhado sem ouvir o que Jesus diz. Não tem jeito. A gente ouve o Senhor falando através dos seus instrumentos. A gente ouve o Senhor através de nós mesmos fazendo leituras altas. A gente ouve o Senhor colocando a Bíblia lá no celular e um foninho de ouvido e a gente ouve. Então a gente precisa sempre ouvir para estar alinhado, porque não tem como dizer que está alinhado sem ouvir a palavra do Senhor, sem conhecer a palavra do Senhor. Então assim, ninguém pede para ninguém, irmão, ninguém quer que você seja um doutor, ninguém quer que você seja um especialista da palavra de Deus. Nós só queremos que você leia a Bíblia. Teve um homem que disse, e disse várias vezes, no decorrer, eu não me lembro que ano, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um conhecido meu, muito amigo meu, amo esse cara, gente boa pra caramba, e ele falou uma verdade. E conhecereis a verdade. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. Com a palavra de Deus não tem o que discutir, mesmo que seja com um ateu, você ganha. Ele vai falar, fala com a tua mão, dá beijinho no ombro, fala o que você quiser. Mas contra a palavra de Deus, por mais que se levante os demônios, os STFs, os CDFs, os urubu, os peixes, as lula, as piranha, seja qual for o peixe, qual for o bicho, contra a palavra de Deus, não tem conversa. Por mais que você passe por alguma luta, por mais que você seja preso, né, como recentemente aí, um pastor de Pernambuco, se eu não me engano, né, eu guardei, de novo, irmã, alto, para toda a igreja ouvir. Alguma coisa assim. Eu sabia, mas como eu podia inverter as letras aí, ia dar zica, podia dar alguma zica, né? Eu deixei para você, ficou mais fácil. Porque ele pregou a verdade que liberta. Nós vamos pregar a
Parece que o Domênico postou alguma coisa aí, eu lá embaixo eu já cutuquei que quem está em Cristo, a gente está preparado para ser preso e para ser morto se for necessário. Não tem treta não. Será uma honra receber os irmãos no meu velório, caso eu fosse morto por pregar a palavra de Deus, por algum revoltadinho aí, que é agente do mar deste mundo, né? Faz parte da peixaria do inferno, né? É uma honra ser preso por Cristo. Os homens, a gente que estudou aí Atos, a gente viu alguns homens que foram presos. É uma honra ser preso por Cristo, e a gente precisa ter isso na nossa mente. Isso é estar alinhado com o Senhor. Não existe mudança, transformação, alinhamento sem que se tome posse da palavra de Jesus. Tomar posse dessa palavra. Vamos para o outro lado. Ordem de Jesus. Você está em qual lado? Você precisa pensar. Você está em cima do muro? Você ainda continua do lado esquerdo? Eu estou falando lado esquerdo só fazendo menção ao ladrão da cruz que ficou do lado esquerdo, tá? Não é do cara lá não, do pessoal do outro lado não. Mas, se você quiser, fica à vontade. A gente sempre tem palavras subliminares, né, envolvidas no processo. Não existe mudança, não existe alinhamento fora da palavra de Deus. Qualquer outro alinhamento de filósofo, de religião, seja lá o que for, eles estão certos lá na deles. Nós estamos certos na nossa. Naquele dia vai ver quem sobe, que céu que é o céu de verdade. Eu acredito e vou pregar que o nosso céu é de verdade. O nosso céu do Senhor Jeová, o grande Rei da Glória, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, que veio, viveu e morreu e ressuscitou e deu uma palavra para nós que enviaria o Consolador. É esse céu que eu quero ir e que nós estamos aqui reunidos para ir nesse céu. Mas cada religião cuida do seu céu, cuida da sua vida, cuida dos seus problemas. Cada um no seu quadrado. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, sou a favor desse raio. Quem quer o nosso Deus, amém. Quem quer o outro Deus, também, cada um no seu quadrado. Chegar naquele dia se verá a diferença entre o que serve e o que não serve. Se nós estivermos alinhados com as palavras de Jesus, nós vamos para o céu de Deus Pai, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor. Então hoje a palavra de Jesus para o nosso coração é vamos. Mais especificamente, vamos para o outro lado. Nós precisamos ir para o outro lado. A cada dia eu percebo que a vontade do Senhor é que tenhamos experiências profundas com Ele. Só tem um jeito de ter experiência profunda com Deus, conhecendo a palavra de Deus. Dizem que nós vivemos a geração, YZ, né? Cadê a Esther? A Esther está por aí? Cadê a Esther? Esther, essa geração que nós estamos aqui é qual? Qual letra que é ela? Você sabe mais ou menos aí? É Y? É Z? É W? É Z? Diz que essa geração Z... Diz que essa geração G não é Z de zebra, de zabumba, de zumbi, de zunquilândia, seja lá o raio que for, né? Diz que essa geração não curte ler. Deu problema. Como? Como que nós vamos aprofundar em novas experiências com o Senhor, se não for pela palavra do Senhor? E como que a gente faz isso? Lendo, prestando atenção. Sem leitura, assim, essa mensagem você vai ter dificuldade de compreensão dessa mensagem, porque você precisa ser apaixonado. Você tem que pegar a Bíblia e imaginar que é um romance, aquele romance que vai mudar a tua vida. E ler, reler e ler, ler e reler. É o tempo todo. Terminou de ler a Bíblia, começa de novo. Terminou, começa de novo. Não está entendendo nada? Começa de novo. É isso que um cristão genuíno vai fazer para estar alinhado com as palavras de Jesus e para se aprofundar em novas experiências com o Senhor. Não tem jeito. Não dá para viver experiências superficiais com o Senhor. Eu me converti, eu vou na igreja e tal, mas a minha vida é meio assim. Não pode ser meio assim. Você tem que expressar que, nossa, depois que eu conheci Jesus, a minha vida deu um up, eu sou outra pessoa e tal. Você olha no espelho e vai ver que está mais bonita. Não é não, Lia? De brinco, batonzinho, dando sempre um tratinho ali, trocou aquele batom lá, né, Lia? Veio com um batom diferente hoje, né? Está com um batom, parece que você não está tendo mais falta de a vitamina de ferro no organismo, tá?
Está tomando a vitamina? Então é isso, por isso que os lábios estão vermelhos desse jeito, glória a Deus. É isso aí. Está se aprofundando. Para que ela está ficando bonita? É para Jesus. E depois? Para o filho de Jesus, o tal do Beto. Tem que ser, né? Tem que ser. Se aprofundar. Buscar novas experiências. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Senão, o demônio ele pode se transformar em anjo de luz, se fazer, imitar, tentar enganar, ele pode te enganar e vai te dar muito problema. Se você não conhece a palavra de Deus. Qualquer vento de doutrina que vier, vai fazer a sua cabeça. E não pode. É por isso que nós insistimos para você ler a Bíblia. É por isso que nós insistimos. Participa das celebrações, faça as suas anotações, participe das células. Todos os líderes parece que colocam as células nos grupos, né? Então, você sempre tem um material para ler lá, para estudar se você quiser. Ampliar conhecimento. Para quê? Para buscar novas experiências em Jesus. O que significa vamos para o outro lado? Mais ou menos, tirei 4 aqui. Ir para o outro lado significa subir de nível na vida espiritual, andar com Jesus no sobrenatural, profundidade, experiências pessoais e profundas com o Senhor Jesus. Ir para o outro lado é sair da esfera terrena, dessa visãozinha medíocre que a gente tem aqui, de curta distância, e entrar no mar do sobrenatural de Deus. Gente, a palavra de Deus é viva e eficaz e tem página pra caramba para a gente ler lá. Tem história demais, tem poesia, tem revelações, tem carta, tem tudo para nós ali. E com uma leitura só, você não vai assimilar quase nada. Com 2, nada. Com 3, também não. De 5, 10 para cima, você começa a assimilar algumas coisas e durante as pregações, você está em casa ouvindo uma mensagem, eu já passei por esse versículo. Já passei. Às vezes nós vamos citar um versículo aqui, você vai complementar o versículo, é gostoso. Você está se aprofundando no conhecimento do Senhor. Nossa, eu estou bem. Foi citado uns 10 versículos, dos 10 que citou, uns 3 eu complementei. Enquanto ele falava, eu falava junto. Isso é gostoso. Isso é experiência profunda com o Senhor e com a sua palavra. Essa palavra que dá vida. Essa palavra que transforma. Essa palavra que faz a diferença. Então, ir para o outro lado é sair da zona de conforto ou religiosidade e entrar em um caminho, muitas vezes, de risco. Nós estamos correndo riscos de professar a nossa fé e ser preso. Tem a homofobia e tem a cristofobia. Mas está lotado de cristofóbicos por aí. Nós não, eu sou light, eu sou zen. Quem quer o nosso Jesus, glória a Deus. Quem não quer o nosso Jesus, amém. Cada um no seu quadrado. Nós vamos falar, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. E eu digo se eu aceito ou não. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Então, assim, liberdade religiosa. Tem que ter, nós temos que viver isso. Isso faz parte do alinhamento com a palavra de Jesus. Nem todo mundo vai para o céu, que nós confessamos, tá? Nem todo mundo. E nós não vamos salvar todo mundo. Nós somos porta-vozes, testemunhas, alinhados com a palavra do Senhor, tendo experiências, nós vamos divulgar o reino de Deus. Mas o Espírito Santo vai convidar a pessoa. E a pessoa pode dizer não, certo? Não é Natália, né? Sim, é coisa de Deus. Não é coisa do diabo, às vezes. Mas esse sim dela é um sim maravilhoso de Jesus. Parece sim de casamento, né? Todo mundo ouviu com clareza, glória a Deus. É isso aí. Ir para o outro lado é sair da margem da mediocridade e chegar à margem da conquista, da bênção, da provisão, da realização, do sucesso. Só tem um jeito de você ter sucesso, ser abençoado, de ser próspero, de ter provisão, de poder ao ponto de compartilhar com outras pessoas. Se você estiver alinhado com as palavras de Jesus, você vai estar vivendo experiências profundas, experiências de multiplicações também, tá? São coisas físicas e coisas espirituais que o Senhor prospera em nós. Então, vamos para o outro lado. A palavra de Jesus para o nosso coração hoje é, vamos para o outro lado. Para isso, precisamos estar dispostos a enfrentar as tempestades que virão para nos atrapalhar, subir de nível na vida espiritual e experimentar o sobrenatural de Deus. Não tem palavrinha mágica, como disse, acho que o Domênico na célula ontem, não tem varinha mágica, pirim-pim-pim, né? Foi esse o termo que ele usou, né? Pirim-pim-pim, né?
Não é a música da Gretchen, não. É Pirim Pim Pim, que é de mágico. Tá bom? Porque o Domênico... entrou o Pirim Pim Pim da Gretchen aqui. Misericórdia. Graças a Deus, o Senhor é maravilhoso. Ele é um ser. Um ser. Ele é algo... Você vê, não dá para descrever Deus. E ele tem humor. Ele tem humor. Ele não é um Deus carrancudo, chato, que fica toda hora apontando, você vai para o inferno, você vai para o inferno, ou você fez errado, você vai para o inferno. Não, ele é o contrário. Ele é cheio de amor. Ele dá-nos chance todos os dias, para quem quer se alinhar com o Senhor pela palavra de Jesus. Ele é muito amoroso. É difícil de entender o amor dele e a misericórdia dele. De vez em quando dá até raiva. A gente quer que mate alguns, quer que morra algumas pessoas. E não morre, morre só gente boa às vezes. Isso é coisa nossa. Mas quando a gente percebe o alinhamento, não, Deus está dando chance para fulano ainda. Deus está dando chance para o seu parente, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu patrão, para o seu professor, para você como aluno. Deus está nos dando chance. Só que, se eu não estiver alinhado com a palavra de Jesus, vai dar ruim. Tem uma palavra que eu gostaria que vocês repetissem comigo aí. Jesus, queremos ir para o outro lado com o Senhor. É essa aí. Vamos lá? Todo mundo está vendo aí? Vai lá. Eu não sou bom nisso, então vai no 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3. Jesus, queremos ir para o outro lado com o Senhor. Vocês não têm ideia de como é gostoso ouvir esse coro falando isso. Porque aqui, tá, tudo bem, parece que vocês foram pressionados por mim para repetir. Mas você poderia ficar no seu silêncio, você não ficou. Alguns repetiram com mais ênfase, outros com vergonha, cada um do seu jeito. Mas o Senhor conhece cada um de nós. E Ele percebe na nossa voz, nos nossos pensamentos, no nosso carinho em expressar ou repetir algo que vai nos trazer bênção. Ele percebe tudo isso. Eu não percebo, mas Ele percebe. E como Ele é o abençoador, não eu, a gente precisa estar bem na finta com Ele. A gente precisa estar alinhado com Ele e com a sua palavra. Jesus, queremos ir para o outro lado com o Senhor. Essa é a ideia. Se você está aí meio em cima do muro, está meio perdido, você vai e não vai, você vai e não vai, você vai e não vai, é melhor ser fundo. Fundo não, indo, vá, não fique, porque senão vai dar zica para você. O Senhor não tem essa de, quando Ele for fazer o julgamento, não vai ser o Deus de amor, o rei de amor. Ele vai julgar com vara de ferro. Falou, se é ou não é? Não é. Não é, então aperta o botão vermelho do elevador, o vermelho do elevador que desce. O azul ou o verde é o que sobe. Então, em nome de Jesus. O que podemos aprender nessa noite com as palavras de Jesus quando o ouvimos? Nós vimos benefícios que a gente tem de prosperar, de ser abençoado, de ter provisões, de realizações, de sucesso no casamento, sucesso na profissão, sucesso no ministério, sucesso como um grande pregador que se levanta cada vez mais no nosso meio. Agora, nós vamos descobrir como que a gente vai. Ao ouvir as palavras de Jesus, precisamos nos agarrar às suas promessas. Lembra, Marcos 4,35, que foi a primeira leitura que nós fizemos. Naquele dia, ao cair da tarde, ele, Jesus, decidiu, vamos para o outro lado. Por isso que eu disse que era uma profecia. Quando Jesus fala, vamos para o outro lado, ele fala assim, Teles, vamos para o outro lado, foi o que ele falou para os discípulos. Cara, ele deixou claro, nós vamos para o outro lado. Independente do que vai acontecer, nós vamos para o outro lado. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém vence o nosso Senhor. O diabo, ele obedece a Deus. A não ser quando você vacila e abre as portas para ele entrar. Daí Deus não pode impedir. Porque a lei já diz que o salário do pecado gera morte. Eis que todos nós passamos por tribulações, todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Mas quem reconhece Jesus e anda alinhado com a palavra do Senhor, aí é outra vibe. Aí o Senhor nos defende a nossa causa. Por quê? O inimigo já viu que você é precioso, preciosa. Você não é mais um número. Você é um conhecido, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. E Ele prometeu. Vamos para o outro lado? Se Ele prometeu, está garantido. Ele fez promessas para mim que estão se cumprindo. Quando, 5 anos atrás que eu assumi a igreja, foi uma promessa de 28 anos. Eu esperei 28 anos. Um cara impaciente como eu esperei 28 anos e parece que passou tão rápido depois que passou.
Porque até então eu queria, só que os anos foram passando. E quando eu percebi, já tinham passado 28 anos, eu tive essa rica oportunidade de estar com vocês. Promessa do Senhor na minha vida. Você deve ter uma promessa de Deus, um ou um monte de promessa na sua vida. Nós só precisamos estar alinhado com Ele. Não dá para quebrar esse alinhamento. Se quebrar esse alinhamento, a promessa não vai se cumprir. Ela pode ser adiada, porque você, enquanto está vivo, tem a chance de retomar, de retornar, e essas promessas vão continuar sobre a sua vida. Então, precisamos nos agarrar às promessas. Jesus deu uma palavra de ordem aos seus discípulos. A palavra de ordem foi essa: vamos para o outro lado. O destino deles não era um naufrágio, porque foi uma palavra profética. Tinha que ir para o outro lado. Independente do que acontecesse naquele mar, não haveria, e se houvesse naufrágio, ia aparecer outro peixe, ia aparecer um golfinho, ia aparecer uma tartaruga gigante, e ia levar a galera para o outro lado. O bonde do Tigrão todinho. Tigrão Jesus com os seus 12 apóstolos. Ia aparecer algum peixe, alguma coisa que ia levar eles para o outro lado. Não houve necessidade disso. Então, quando ele diz que vai fazer, ele é fiel para cumprir, ele não é homem para mentir. Então, essa palavra de ordem quis dizer, independente do que aconteça, se houver um naufrágio, da mesma forma eu vou te levar. O destino deles, não era perecer no meio da tempestade. Não, ia ter tempestade, e eles passaram pelo meio da tempestade. Mas quem estava com ele? Jesus, aquele que prometeu. O destino deles não era o fundo do mar. Não era. Se ele prometeu que vai para o outro lado, vai para o outro lado. Não, de repente a gente pode ir até o fundo e vai andando, né? Já viram aqueles filmes? Uns filminhos que você vai no mar e anda por baixo do mar e de repente você aparece lá do outro lado. Aí sim, mas ficar no fundo do mar, não. Perecer, morrer, não. De maneira nenhuma. A palavra dele, nós vamos para o outro lado. E vamos e acabou. Pode levantar o inferno, o céu, os 4 ventos da terra, seja lá o que for que vai levantar, mas não vai, porque a palavra profética, ela não volta vazia. Se você tem uma palavra profética na sua vida, segue em frente. E este lugar é uma casa profética, porque você não está aqui para ser um membro de banco, para ser um parafuso aí, seja lá o que for. Não, você está aqui porque Deus tem algo especial na sua vida. Você pode não ter percebido isso ainda, mas quanto mais alinhado você estiver, mais você vai perceber, mais você vai ser usado e mais Deus vai fazer o que tem que fazer. E daí tem os levantes, né, Natália? Tem uns levantes do Satanás aí para tentar deixar a gente tristinho. Mas a gente sabe que o tal do... É capiroto, né? Tem uns irmãos que usam esse termo aí, né? O capiroto, ele levanta uns filhos dele, uns escravos, uns cavalos dele para tentar perturbar e tirar a nossa paz, mas não consegue, porque ele disse que nós vamos passar para o outro lado. E nós estamos passando para o outro lado. Nós somos um povo tremendamente abençoado. Para Jesus, promessa e realidade são a mesma coisa. Ele prometeu, vai cumprir, é real. O que ele prometeu para mim, ele tem cumprido, e de uma forma... Nossa, gente, eu nem mereço o cumprimento de tudo que tem se feito na minha vida e da minha família. Não sou digno, e nem um ser humano é. Nós, por mais que façamos, o que nós fazemos diante do padrão do céu é muito pequeno. Mas, se nós estamos alinhados com a palavra do Senhor, aí Ele olha de forma diferente e coloca os anjos para trabalhar ao nosso dispor. Josué, perto do final da sua missão, disse a seguinte sobre a promessa, Josué 21:45. Moisés morreu com 120 anos, Josué morreu com 110. E diz o texto que no final da vida dele, ele disse assim: nenhuma promessa deixou de ser cumprida. Tudo que o Eterno falou ao povo de Israel, todas se cumpriram. Todas se cumpriram lá e todas vão se cumprir na minha e na sua vida. Se nós estivermos alinhados como Josué, 110 anos servindo ao Senhor. Ele foi sombra de Moisés durante pelo menos 40 anos de deserto, mais um picadinho da amizade que eles tinham, uns 50 anos, ele foi sombra de Moisés, provavelmente, mas depois chegou a hora dele, ele assumiu o lugar de chefe, e morreu, o chefe morreu com 120, ele morreu com 110, mas no final da vida, ele confirmou a palavra do Senhor, nenhuma das promessas deixou de serem cumpridas, e é a mesma coisa, você e eu somos os Josués e os Moisés de hoje. As Esther,
as mulheres de Deus, os homens de Deus de hoje. Então, a primeira, ao ouvir as palavras de Jesus, precisamos nos agarrar às promessas. Tem promessa para a sua vida? Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Você pode estar certo disso. Por mais que o Satanás falou aí, olha, você só tem um problema. Se você não andar alinhado com ele, vai dar zica. Aí não é culpa dele, é culpa tua. A parte do processo dele não muda. Ele vai abençoar, ele vai fazer. Agora, se você não se alinhar com ele, com a sua palavra, aí vai adiar por um tempo essa promessa. E vamos crer em nome de Jesus que você não vai morrer durante esse tempo, se de repente você não está alinhado com Jesus. Porque se você morrer não alinhado com Jesus, eu sinto lhe informar. Você vai para lá. Não vai para o céu. Segundo, ao ouvir as palavras de Jesus, precisamos aproveitar o máximo de sua presença. Nós ouvimos as promessas, e a promessa diz que ele é Deus presente. Marcos 4,46. Eles, os discípulos, entraram no barco em que ele, Jesus, estava. Outros barcos foram atrás deles. Jesus estava presente. Jesus prometeu, Jesus entrou no barco com eles. Jesus disse, vamos para o outro lado. Jesus estava presente naquele barco e mesmo assim eles tiveram que enfrentar a tempestade. Gente, não precisava, mas era um treinamento. A galera precisava ser provada no fogo. E nós também somos provados. Quantos de nós passamos por tribulações, tempestades, fornalhas? De vez em quando alguém não quer engolir a gente, algum leão não quer comer a gente, mas o Senhor não deixa, a gente está matando um leão todo dia. Glória a Deus. Ah, pastor, mas foi difícil hoje. Mas você matou o leão. Um dia que um leão te matar é uma vez só, tá? Tem leão todo dia para nós, mas vida a gente só tem uma. Então você está vencendo, você está aqui porque você matou o leão hoje. E Jesus pelejou por você. Então nós precisamos acreditar nessa promessa. Ele está convidando a gente sempre. Vamos para o outro lado. Ele está sempre convidando. Jesus nos ensina que sua presença nos livra nas situações. Davi no Salmo 23:4, Salmo 23 que todo mundo conhece, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Tu estás comigo. A presença dele é conosco aonde você vai. Aonde você for, o Senhor é contigo. Ele é Deus conosco, ele é Emmanuel. Ele disse que estaria conosco, ele disse que está conosco e ele é fiel para cumprir. Então a gente tem que tomar cuidado onde a gente entra. Nós que temos que tomar cuidado, porque ele está sempre conosco. E quando você entra numa boca de porco aí, tem uma vozinha que diz lá no seu coração, na sua mente: o que eu estou fazendo aqui? É Jesus te dando um toque. Sai daqui, porque aqui não é meu lugar. Vamos para o outro lado. Isaías ergueu a sua voz em nome do Eterno e profetizou. Isaías 43, de 1-3. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo teu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não arderão em brasa, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Ele prometeu, ele cumpre. Ele disse que estaria conosco, presente conosco. Ele está conosco. E a situação, por mais difícil que seja na sua vida, ele está com você, ele está vendo tudo, e ele vai dar o desfecho que ele achar melhor. Ele é Deus, nós somos servos e precisamos obedecê-lo. Então, o primeiro é agarrar nas promessas. O segundo, nós precisamos aproveitar a presença dele nas nossas vidas. E o terceiro é tudo uma sequência, meus amados irmãos. Ao ouvir as palavras de Jesus, precisamos desfrutar a paz que ele oferece. Se ele prometeu, se ele está presente, irmão, ele é chamado de príncipe da paz. Ele é o Todo-Poderoso, ele que controla tudo. Então ele tem paz. E se ele habita em você, você tem paz. Nós acionamos o botão da loucura, do desespero, da ansiedade. Ele não. O botão do inferno e o botão da terra tem um monte, né? Ansiedade, desespero, um monte de loucura, um monte de preocupação. Mas o botão do céu é um só, paz.
desfruta da minha paz, descansa na minha presença. Eu prometi, então tenha paz. Calma, eu já profetizei e já ministrei a bênção sobre a sua vida. Vai ter um tempo, não é no nosso tempo, é no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito. Precisamos desfrutar a paz que ele oferece. Marcos 4, 37 e 38. De repente uma tempestade violenta os envolveu. As ondas invadiram a embarcação, ameaçando afundá-la, enquanto Jesus, com a cabeça sobre o travesseiro, dormia como um bebê na polpa do barco. Se na minha casa tiver uma goteira, eu acordo do meu quarto e eu guio a torneira para o buraquinho que der água cai direto e eu não tenho aquele toque, porque isso já me perturba. Jesus estava dentro do barquinho com mais 12 camaradas, tinha uma tempestade, todo mundo achando que ia afundar, que ia morrer, mesmo depois do mestre ter profetizado que eles iam para o outro lado, todo mundo em pânico, mas Jesus roncando, descansando. Sabe aquele sono dos justos que a minha mulher disse que tem e eu não tenho? Eu falei assim, você dorme que é uma beleza, né? Eu tenho sono dos justos. Então o meu é dos injustos, eu acordo pra caramba a noite toda. Não é brincadeira. Mas Jesus, o príncipe da paz, ele está dizendo que se você optar pela paz e não pelo excesso de ansiedade, de desespero, de nervosismo. Hoje eu passei um dia tenso, desde o começo. Primeiro, arrancando rato de vaso. Comecei já cedinho com isso. Depois rolou outros estresses. E daí eu falei, meu Deus do céu, eu vou ministrar, vamos para o outro lado. Senhor, eu quero ficar desse lado, eu quero matar algumas pessoas. Mas daí a vozinha, você tem que ir para o outro lado, porque você vai pregar. Você tem que ir para o outro lado, você vai pregar, você quer matar o fulano. Mas só Jesus. Enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. Ele sabe todas as coisas, nada o apanha de surpresa. Jesus estava vivendo a paz do Pai, e a mesma paz do Pai é para nós. É um conselho difícil de dar, porque é difícil de seguir. Ensinar é fácil, viver é difícil. Mas, no meio da sua tempestade, da sua luta, da sua crise, busca ter paz. Porque a gente fica ansioso, fica nervoso, toma Rivotril, toma lá, seja lá o que for, e não resolve nada. A gente só fica pior, daí dá dor de estômago, né? Daí dá outro problema. Então, em nome de Jesus, busque ter paz com o Senhor. Ele sabe todas as coisas. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. Ela fazia parte do currículo do treinamento dos seus discípulos. Deus rica na minha ministração aí, né? Ministração de domingo, e essa esquece. Então eu posso falar, eu posso descer a borracha. Então vamos. Ô Jesus, vamos voltar a ter paz. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus e ela fazia parte do currículo de treinamento dos discípulos. Meus amados, seja qual for a luta que você passa, a dificuldade que você passa, a doença que você está vivendo, é um treinamento. Se você for curado, vai ser o seu ministério. Se você não for curado e morrer dela, sabe onde você vai acordar? Cheio de saúde? Nos braços de Abraão, no céu de Deus, no céu do nosso Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou o Espírito Santo para nos consolar, nos confortar e nos trazer paz. Se a gente ficar, glória a Deus. Se a gente for, a gente vê a glória de Deus. A gente tem que ser zen, cheio de paz, não paz da droga, tá? A gente tem que dar paz alinhados com a palavra de Jesus. Com a palavra de Jesus, cara, deixa o mundo. Mas não vão proibir a gente de falar, não esquenta a cabeça não. Ande na paz do Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas. Nada surpreende o nosso Senhor. E Ele sabe como resolver o seu problema. Ele já tem a solução para o seu problema. Ele só está te treinando. Só que, se o negócio está se repetindo, é porque você não está passando no teste. Então, quando a gente faz uma prova e não é aprovada, a gente faz de novo. E tem gente que repete de ano na escola, 2, 3, 4, tem gente ruim. Mas chega uma hora e passa. Então vai chegar a sua hora de passar, fique em paz. O fato de Jesus estar dormindo na tempestade já deveria ter acalmado e encorajado os discípulos. Pensa bem, você é discípulo de Jesus e a gente está aqui, o barquinho vida plena. Olha a onda. Não, aí a gente lembra de música.
disse para não ficar lembrando dessas músicas do mundo mais, né? Porque olha a onda, os irmãos já pegou aí. O Guido já deve ter pego até qual música aqui, olha a onda aí. Não. Cuidado. Pensa bem, você está no barco com Jesus, Jesus está dormindo e o barco está indo a pique. E ele disse que a gente ia passar para o outro lado, ele já tinha prometido. Ele estava presente no barco. Ele é Deus, ele é todo cheio de paz, e a paz dele mostrou que ele estava dormindo em paz, ele estava tranquilo. Por que os discípulos entraram em desespero? Porque ficaram olhando para a tempestade. Você está dentro do barco e olha para Jesus, Jesus dormindo. Aí você vê a galera tudo explodindo, e você vê Jesus dormindo. Não, calma aí, vamos repetir. Eu anotei a mensagem. Na mensagem está dizendo que ele prometeu, está dizendo que ele está presente, e está dizendo que ele traz a paz. Então calma aí, essas ondas, essa água dentro do barco, parece que nós vamos ir a pique, nós vamos morrer. Não, não vai não. Não vai não, porque ele segura, ele é todo poderoso. Então assim, se ele está dormindo, relaxa, segue o barco. Cara, de um jeito ou do outro o negócio vai parar. Mas como eles estavam em treinamento, eles precisavam saber que Jesus é Senhor do físico, do espiritual. Ele é Senhor de tudo. Ele que comanda os ventos, ele que comanda as águas, foi ele que criou todas essas coisas. Bom, então ele tem o manual e o controle de todas essas coisas. Vacilo de quem se desespera. Quem fica na paz, descansa. Quem entra em desespero, vai sofrer um pouco mais. Vai ser abençoado se permanecer alinhado com as palavras de Jesus. Mas vai passar alguma dificuldade porque não optou pela paz, que é parte do processo. Quem está em Cristo, quem está na presença, quem recebeu a promessa, tem que viver em paz. A gente tem que estar mais em paz do que em guerra. João 16, 33. Estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mal vocês sempre terão aflição, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Irmão, não está escrito aqui, Jesus venceu e nós venceremos. Mas, gente, com bom entendedor, o pingo é maleta. Se ele está em nós, ele é o príncipe da paz. Se ele falou que venceu, o que ele está dizendo? Fica na paz. Descansa aí. Descansa porque nós vamos vencer junto. Eu venci, você vai vencer. Pô, eu estou dentro do céu. Eu não perco batalha nenhuma. Eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Então, assim, seja lá o que você esteja passando, meu amado, descansa mais em Deus, que a bênção vai vir mais rápido. Quanto menos você descansar, mais ela vai demorar para chegar, porque você está medindo força. Não é essa força. Deus está no controle. Ele está no controle. Relaxa. Enquanto você estiver se esforçando, ele fica esperando. Não, meu servo, a hora que você colocar nas minhas mãos, eu faço. Mas assim, você não precisa me ajudar não. Relaxa. Só fica em paz. Descanse em mim e vamos para o outro lado. Essa é a vibe de Jesus. O apóstolo Paulo escreve sua carta aos crentes filipenses, dando a seguinte orientação. Filipenses 4, 6, 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Relaxa, descansa, tenha paz. Antes as vossas petições, você vai relaxar, você vai descansar, você vai ter paz, mas é orando, tá? Não é dormindo não. Antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ação de graça. Você vai descansar na minha presença, orando, suplicando, chorando. Onde eu estou, petições sejam conhecidas de Deus em oração e súplica. E com ação de graça, tá? Não vai ficar alerteando não. Praticando a palavra de Deus, praticando a bondade, praticando o exemplo do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmão, palavra do Senhor. Alinha com essa palavra, você vai relaxar mais, os seus cabelos vão cair menos, vão demorar para embranquecer, você vai entrar em desespero menos, de repente você vai comer menos, sabe? Mexe com todo o nosso organismo quando a gente está extremamente ansioso. Então, promessa, presença, paz. E para fechar, ao ouvir as palavras de Jesus, precisamos confiar no seu poder. Olha só que sequência maravilhosa, irmãos. Promessa, nós gostamos. Presença do Senhor, nós amamos. Paz do Senhor, traz segurança. Aí nós precisamos aplicar o poder de Deus. Nós vamos fazer a diferença nesse mundo. Não tem outro jeito. Marcos 4, 39 a 41. Os discípulos o acordaram implorando: Mestre, não vais fazer nada?
nós vamos morrer. Jesus acordou, ordenou ao vento que acalmasse. Ele disse ao mar: aquieta, sossega. O vento virou brisa e o mar ficou plena calmaria. Jesus repreendeu os seus discípulos: por que tanto medo? Vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e confusos e se perguntavam: afinal, quem é este homem? Até o vento e o mar se acalmam quando ele ordena. Muito claro, irmãos. Ele é maravilhoso, ele é poderoso e ele habita em mim e você. Amém. Nós precisamos curtir mais essa presença do Senhor, as promessas do Senhor, a paz do Senhor na nossa vida. Aqueles que estavam no barco, aquele que estava no barco com os discípulos, era o Criador da natureza. Ele fez o mar. As leis da natureza estão em suas mãos. A natureza ouve a sua voz e lhe obedece. Jesus controla o universo. A gente não tem muita ideia do que é o universo, mas ele controla tudo. Se nós estivermos alinhados com ele, nós vamos ver tudo isso acontecer. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Marcos, que a gente está relatando aqui, estava revelando o poder de Jesus sobre as leis da natureza, acalmando o mar. Gente, ele controla o fogo, ele controla a água, ele controla o ar, ele controla a vida, ele controla o Satanás. Ele continua no controle das nossas vidas. Amém. Por mais que pareça que o nosso mundo está indo de mal a pior, mas ele continua no controle das nossas vidas. Ele é poderoso. O outro lado é para aqueles que confiam no poder de Jesus. O outro lado é para quem confia no poder de Jesus, para quem vive, para quem pratica, para quem descansa na tribulação. Não é fácil. Não tente chegar do outro lado sem confiar em Jesus. Será impossível. Ele mesmo disse aos seus discípulos em Mateus 28, 18, a parte B: foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Nós habitamos na terra. Ele é o dono de todo o poder no céu e na terra. Aonde ele habita? Dentro de mim, dentro de você, pela misericórdia dele. Então nós precisamos estar alinhados com a palavra de Jesus para que a gente possa fluir melhor, para que essa glória, esse brilho, essa luz, esse sabor apareça nas nossas vidas e as pessoas passem a perceber. E aí nós vamos usufruir tanto do poder, quanto da paz, quanto das promessas, quanto da presença. Então nós somos excelentes conselheiros. Nós somos o povo mais sábio da terra. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo mais cheio de paz da terra. Nós vamos morar nos... Gente, o que mais que a gente quer? Vamos para o outro lado. É o convite de Jesus para você hoje. Como anda a sua vida espiritual? Estagnada? Avançando? Ou retrocedendo? Isso é pessoal. Hoje Jesus está te dando, hoje Jesus está dando a você mais uma oportunidade para começar a fazer mudanças que o levarão para o outro lado, o lado da conquista. Já que a gente gosta tanto de conquista, irmãos, para você vencer, você precisa estar alinhado com Jesus, você precisa viver a palavra de Jesus. Não é desesperado, não é amaldiçoando, não é pensando bobagem que você vai lá. Pense na palavra do Senhor, se alinhe com a palavra de Jesus. O sobrenatural, o extraordinário de Jesus espera por você do outro lado. Querendo ou não, irmãos, nós já estamos do outro lado. Tem mais de 7 milhões de pessoas aí que não vivem o lado que nós vivemos, o lado de Jesus. Nós vamos lá no céu, nós somos a família de Deus, nós fomos lavados e remidos do sangue de Jesus Cristo. O nosso nome está escrito no livro da vida, não no livro da morte. Amém. Então vamos seguir em frente, vamos para o outro lado, vamos. A gente não pode perder tempo. Em nome de Jesus, o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida, na minha, na sua vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, na nossa empresa, na empresa que trabalhamos. Vai acontecer no nosso meio, na nossa igreja, na nossa célula, nas nossas reuniões. Para fechar, ouvir as palavras de Jesus nesta noite de alinhamento, precisamos nos agarrar às suas promessas, precisamos aproveitar ao máximo a sua presença, precisamos desfrutar a paz que Ele oferece, precisamos confiar no seu poder. Promessas, presença, paz e poder, é isso que Ele tem para aqueles que estão alinhados neles, e esses somos nós que estamos aqui. Não tem recado para levar para casa não, recado é para quem está aqui, a palavra é para quem está aqui, não é recado para levar para casa não. Agora quem assistir no YouTube, aí tudo bem, pode receber lá, mas você não vai sair daqui e levar o recado para o fulano não. Você dá Igreja Vida Plena traço vídeo, YouTube, daí você vai lá, o Teles vai dar um ajuste na mensagem e
que vai colocar lá e as pessoas serão abençoadas. Mas aqui, a mensagem não passa pela tua cabeça nunca. Nossa, fulano tinha que estar aqui porque essa mensagem é para ele. Não. A mensagem é para você. É para mim. Quando ele vir, ele vai estar alinhado. Quando ela vir, eles vão estar alinhados, eles vão estar apaixonados e eles vão receber a palavra para aquele momento. Amém?